Há momentos em que a alma clama por algo maior. Momentos em que o mundo externo parece ameaçar com sombras e dúvidas, mas uma voz interior, firme e inabalável, grita em silêncio: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Salmo 27 não é apenas uma oração antiga. É um código eterno que atravessou séculos como um sussurro divino. Uma fórmula oculta para aqueles que ousam viver com coragem e propósito. E Napoleon Hill, com sua mente treinada para decifrar os segredos do sucesso, sabia que os maiores triunfos não são conquistados apenas com esforço, mas com a aliança indestrutível entre fé e ação. Porque a fé sem propósito é como uma lâmpada apagada em um quarto escuro, e o propósito sem fé é como uma chama sem oxigênio, destinada a morrer antes de iluminar o caminho. O poder se encontra no ponto de encontro entre esses dois mundos, a espiritualidade que guia e a disciplina que constrói. O segredo do Salmo 27, quando alinhado com a filosofia de Hill, nos mostra que a verdadeira vitória não pertence aos mais fortes fisicamente, mas àqueles que se recusam a curvar-se ao medo. O medo paralisa, e o medo é a voz do fracasso. Quantos talentos morreram escondidos porque alguém acreditou que não era capaz? Quantos sonhos se tornaram pó porque alguém deixou o medo falar mais alto que a voz da fé? O Salmo 27 nos recorda que não é a ausência de inimigos que define a grandeza, mas a certeza de que, mesmo diante deles, você permanece firme, porque sua visão está cravada além da batalha, no propósito que você decidiu servir. E é nesse ponto que Hill se torna mais atual do que nunca. Ele dizia que todo grande império nasce primeiro como uma visão, sustentada por uma mente que se recusa a aceitar limitações. Veja, por exemplo, Thomas Edison. Quantos fracassos ele enfrentou antes de dar à humanidade a luz elétrica? Cada tentativa falha poderia ter sido o fim, mas Edison carregava dentro de si um salmo não escrito, a certeza de que a escuridão não teria a palavra final. Assim também Andrew Carnegie, um imigrante pobre que desembarcou na América sem nada além da fé em algo maior que sua condição. Ele se agarrou a essa luz, transformando o aço em riqueza e sua visão em um legado que ecoa até hoje. O que Edison, Carnegie, Lincoln, Ford e tantos outros tinham em comum não era sorte, era a recusa de aceitar que o medo fosse o juiz final de suas histórias. Napoleon Hill entendia que a mente é o campo de batalha mais decisivo. É dentro dela que o inimigo invisível, a dúvida, a insegurança, a procrastinação, trava a guerra contra seus sonhos. E o Salmo 27 nos ensina a levantar a espada da fé, repetindo como um decreto: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Imagine viver com essa certeza tatuada no espírito. Imagine encarar suas dívidas, seus fracassos, seus obstáculos e não tremer. Imagine olhar para a montanha diante de você e sorrir, porque dentro de você já existe a força que move montanhas. Mas o propósito, sem ação, é como um navio sem vento. Muitos rezam, muitos desejam, muitos visualizam, mas quantos têm a disciplina de erguer-se diariamente e dar os passos necessários? Hill dizia que o sucesso não se oferece a quem espera sentado, mas a quem se levanta com propósito e fé, alinhando a mente ao trabalho constante. Walt Disney foi chamado de sonhador iludido, e ainda assim ergueu impérios de imaginação porque se recusou a deixar que o medo decidisse seu futuro. Henry Ford foi ridicularizado por acreditar que o homem comum poderia dirigir um carro, e mesmo assim transformou o impossível em realidade. Esse é o espírito do Salmo 27. Não é apenas sobre confiar em Deus, mas sobre alinhar essa confiança com a ação diária, disciplinada, ousada. Não é apenas sobre pedir proteção, mas sobre caminhar como se já estivesse protegido. É sobre viver como se a vitória já estivesse escrita, porque dentro de você existe uma força maior que qualquer sombra. É sobre encarar cada fracasso como treinamento, cada queda como ensaio, cada obstáculo como parte da forja que molda os verdadeiros vencedores. E aqui está o ponto que muitos não compreendem. O sucesso com propósito não é acumular riqueza por vaidade, mas construir uma vida em que sua grandeza se torna fonte de luz para outros.
Napoleão Hill afirmava que não há prosperidade duradoura sem contribuição. Carnegie não se contentou em apenas erguer seu império. Ele dedicou sua fortuna a bibliotecas, fundações e educação. Disney não se satisfez em enriquecer, ele criou mundos inteiros para inspirar gerações. E Lincoln não buscou apenas poder, ele arriscou tudo para libertar um povo, porque sabia que propósito sem impacto é vazio. O Salmo 27 nos revela a mesma lição. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Habitar aqui significa viver em alinhamento, caminhar em propósito, não desviar-se da visão que Deus colocou em sua mente. Sucesso real não é apenas a conquista externa, mas a paz de saber que sua vida serve a algo maior que si mesmo. Esse é o segredo que poucos ousam aplicar, porque exige coragem para ir além do próprio ego, além da ambição cega, e transformar sua jornada em legado. Assim, quando você olha para sua vida hoje, pergunte-se: está vivendo como alguém guiado pela luz ou como alguém paralisado pelas sombras? Está permitindo que o medo dite suas escolhas? Ou está decretando com cada ato de fé e cada passo disciplinado que nenhum inimigo invisível terá poder sobre seu destino? Porque a verdade é simples e implacável. O mundo não se curva diante de quem pede, mas diante de quem decide. Decida hoje, com a convicção do Salmo 27 e a disciplina ensinada por Napoleon Hill, que sua vida não será definida pelo medo, mas pelo propósito que carrega dentro de você. E enquanto você decide, lembre-se de que todo grande império nasceu de uma mente comum que ousou acreditar no extraordinário. Não havia nada em Edison que o tornasse especial além da recusa de desistir. Não havia nada em Carnegie que o tornasse diferente de milhões de imigrantes, exceto sua visão inabalável. Não havia nada em Lincoln que o tornasse invencível além da fé que o sustentava diante do impossível. Eles tinham o mesmo que você tem hoje: uma mente, uma fé, um propósito. A diferença está apenas em como escolhemos usá-los. Você está diante da encruzilhada onde poucos têm coragem de permanecer. O medo sussurra para que recue. A dúvida te convence a esperar. Mas o Salmo 27 grita em sua alma: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E Napoleon Hill ecoa: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Esta é a chave, a síntese, o segredo. Fé e propósito, unidos pela ação, moldam destinos. O medo cai por terra, os obstáculos tornam-se escadas, e a sua vida, finalmente, deixa de ser sobrevivência para tornar-se legado. A vida é um campo de batalha, onde cada manhã você desperta entre duas forças, a voz que diz que não é capaz e a voz que sussurra que tudo já está dentro de você. O Salmo 27 nos chama a escolher de que lado vamos lutar, e Napoleon Hill nos mostra a estratégia para vencer. A chave do sucesso com propósito está em perceber que a mente humana não foi criada para viver em constante escravidão ao medo, mas para ser canal de criação. O medo é como um inimigo sorrateiro, infiltrado nas trincheiras da mente, pronto para atacar quando você hesita. Mas a fé, quando unida ao propósito, é uma fortaleza inquebrantável. Ainda que um exército me cerque, não temerei. Não é apenas poesia, é um decreto de mentalidade que constrói gigantes em meio a terras de homens comuns. Pense em Abraham Lincoln, que governou uma nação dividida, cercado por inimigos políticos, derrotas pessoais e tragédias familiares. Cada obstáculo poderia tê-lo feito desistir, mas havia nele uma convicção inabalável, a crença num propósito maior do que ele mesmo. Ele sabia que não liderava apenas por ambição, mas porque havia uma missão, uma causa pela qual valia a pena sacrificar noites de sono, reputação e até a própria vida. Hill nos lembra que o homem com propósito definido é imparável, porque não vive apenas para si, mas para algo que atravessa gerações. E essa é a essência que une o Salmo 27 à filosofia do sucesso.
a coragem de acreditar quando tudo diz para desistir e a disciplina de agir como se a vitória já fosse realidade. Muitos vivem suas vidas correndo atrás de migalhas de aprovação, presos em correntes invisíveis de insegurança. Mas os que se erguem sobre a fé e o propósito são lembrados como arquitetos da história. Henry Ford foi ridicularizado por engenheiros que diziam ser impossível construir um motor de 8 cilindros. Ele não apenas acreditou, ele exigiu que os seus homens continuassem até tornarem o impossível inevitável. Essa insistência era mais do que teimosia, era visão, era propósito, era o reflexo de alguém que vivia na prática a verdade do Salmo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A grandeza não nasce em laboratórios perfeitos, mas no calor da adversidade, quando o coração insiste em acreditar. O ensaio da vitória. Você já se perguntou quantas vezes abandonou um sonho porque parecia tarde demais, difícil demais ou arriscado demais? Quantas vezes permitiu que a opinião dos outros fosse o veredito final de sua capacidade? O sucesso com propósito exige que você silencie as vozes externas e alinhe em sua vida aquela voz interior que jamais se cala. Essa voz é o reflexo do Criador dentro de você, a mesma que inspirou reis, líderes e visionários ao longo da história. E quando o Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar, ele não falava de uma técnica vazia, mas de uma lei universal que já estava inscrita em textos sagrados como o Salmo 27. A convicção de que você não está só, de que sua força não é apenas sua, mas de uma fonte inesgotável. O segredo, então, está em transformar cada desafio em degrau. Quando a vida levantar muralhas diante de você, lembre-se de que não são barreiras para te impedir, mas testes para fortalecer sua visão. A vitória não é dada a quem nunca erra, mas a quem se recusa a desistir. Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada, e cada fracasso foi apenas mais uma prova de que o sucesso estava mais perto. Isso é fé em ação. Isso é viver o Salmo 27 com a disciplina de Napoleon Hill. Olhar para a escuridão e declarar que a luz já nasceu. Mas há algo ainda mais profundo. Propósito sem gratidão é vazio. O mundo está cheio de homens ricos que vivem como mendigos espirituais, porque suas fortunas não lhes trazem paz. O verdadeiro sucesso não é apenas acumular, mas expandir. Carnegie não acumulou apenas para si, ele devolveu ao mundo mais do que havia recebido, construindo bibliotecas, universidades e oportunidades. Gratidão é o que transforma conquistas em legado. O Salmo 27 nos chama a buscar a presença, a habitar em propósito, porque o sucesso verdadeiro é saber que sua vida foi usada para iluminar outros. E aqui surge a pergunta que não pode ser ignorada. Qual é o seu propósito? O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Que montanhas moveria se tivesse a fé de que já está sustentado? A maioria foge dessa pergunta porque ela exige coragem para confrontar a mediocridade. Mas Hill dizia que a clareza de propósito é o início de toda grande fortuna. Sem direção, até o vento mais forte não leva a lugar nenhum. O Salmo 27 ecoa: uma coisa peço, e a buscarei. Não são 1000 desejos, mas um só. Não é viver dividido entre metas pequenas, mas unir todo o ser em uma única visão, e então mover céus e terra até vê-la realizada. Essa é a essência. Viver como se já fosse dono da vitória. Andar como se cada passo estivesse protegido pela luz. Quando você decide que seu sucesso não será apenas seu, mas servirá a algo maior, o universo conspira ao seu favor. O medo perde o poder, os inimigos se tornam invisíveis e sua vida se transforma em um farol para os que ainda caminham na escuridão. O Salmo 27 e a filosofia de Napoleon Hill se unem em um só grito: coragem, fé, propósito e ação.
Este é o código da grandeza. A vitória começa na mente antes de se manifestar no mundo físico. O Salmo 27 nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa declaração não é apenas espiritual, é psicológica, é um decreto que reorganiza os pensamentos. Quando a mente se alinha com a fé, ela se liberta da escravidão do medo. Napoleon Hill entendeu isso ao escrever Pense e Enriqueça. O homem que se deixa dominar pela dúvida está condenado à derrota antes mesmo de iniciar a jornada. Mas aquele que alimenta diariamente sua mente com fé e clareza de propósito se torna imune às sombras da incerteza. A verdadeira guerra não acontece fora, mas dentro de você. É no silêncio dos seus pensamentos que o destino é moldado. Veja o exemplo de Henry Ford mais uma vez. Ele não apenas fabricou carros, ele fabricou uma nova mentalidade. Ford acreditava que se você pensa que pode ou que não pode, em ambos os casos você está certo. Essa frase ecoa diretamente o espírito do Salmo 27. Não é o inimigo externo que define sua vitória, é a postura interna, é a coragem do coração. Ford olhava para a impossibilidade e dizia: ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. Ele fez da fé sua ferramenta e da persistência o seu martelo, até transformar sua visão em realidade. Quantos homens e mulheres carregam dentro de si uma centelha de genialidade, mas nunca a liberam por medo? Quantos deixam que as vozes da crítica ou da sociedade os convençam de que não nasceram para a grandeza? O Salmo 27 nos convida a enxergar além das ameaças. Ele é um chamado para viver de dentro para fora, para alinhar o espírito com a ação. E Hill reforça: o primeiro passo para todo sucesso é a clareza absoluta do que você quer. Enquanto sua visão for turva, suas ações serão fracas. Mas quando sua mente foca em um único objetivo, o universo começa a responder. Sonhador, mas ele se recusou a apagar a chama. Ele vivia a essência do Salmo, buscava todos os dias habitar na visão que Deus havia colocado em seu coração. Ele caminhava entre falências e portas fechadas, mas sua mente permanecia na luz. Hill chamaria isso de obsessão positiva. A diferença entre os grandes e os comuns não está no talento, mas na coragem de permanecer obcecado por uma visão até que ela se torne inevitável. E aqui está uma verdade que desperta. Todo homem terá de enfrentar o vale das sombras, o momento em que parece que tudo está contra ele. É nesse instante que o Salmo 27 se torna mais do que palavras. Ele se transforma em combustível para a alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É nesse momento que a fé não é mais teoria, mas força vital. E é nesse ponto que Hill ecoa: a derrota temporária não é fracasso. Todo visionário encontrará obstáculos, mas apenas os que enxergam um propósito maior continuarão marchando. Pense em Lincoln, derrotado inúmeras vezes em eleições, perdeu negócios, sofreu tragédias pessoais devastadoras. Cada queda poderia ter sido definitiva, mas ele se levantava com ainda mais fé, porque seu propósito não era uma ambição pessoal, mas uma missão que transcendia sua vida. Ele acreditava em uma causa maior, a liberdade. E quando alguém vive por algo maior que si mesmo, torna-se imparável. Esse é o segredo: unir fé, propósito e ação em um só coração. Mas não basta apenas acreditar, é preciso agir como se a vitória já fosse realidade. É aqui que disciplina entra como a espinha dorsal do sucesso. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre desejo e realização. Quantos acreditam em seus sonhos, mas se perdem em distrações, procrastinação e desculpas? O Salmo 27 não nos chama a esperar passivamente, mas a buscar ativamente, a caminhar em direção à luz. Imagine sua vida como uma batalha diária. Cada escolha que você faz é uma espada levantada contra o medo ou uma rendição silenciosa a ele. Carnegie entendia isso.
Não se tornaria o homem do aço se tivesse aceitado a pobreza como destino. Ele usou cada oportunidade, cada dia, como uma pedra na construção de sua escada rumo ao topo. Não foi apenas fé, foi disciplina incessante, visão imutável. Ele acreditava que servir a um propósito maior justificava cada sacrifício. Hill estudou esses homens e percebeu que todos tinham um denominador comum. Não viviam para si mesmos apenas, viviam para uma missão que os tornava maiores que a vida. E a gratidão? Esse é o segredo que fecha o ciclo. Gratidão é a prova de que você confia no processo antes de ver o resultado. O Salmo 27 é uma canção de gratidão antecipada. Esperei no Senhor. Gratidão não é esperar que tudo esteja perfeito para agradecer, é agradecer mesmo no caos, porque você sabe que a vitória já é certa. Hill dizia que uma mente grata é uma mente magnética. Quem agradece atrai mais motivos para agradecer. É a lei universal da vida. Aquilo em que você foca, expande. Então pergunto, você está focando nas sombras ou na luz? Está agradecendo pelo que já tem ou reclamando pelo que ainda falta? Sua mente é o campo de batalha, e sua gratidão é a arma que transforma a escassez em abundância. O Salmo 27 e Napoleon Hill se unem para declarar: a verdadeira riqueza não começa na conta bancária, mas no coração alinhado com propósito, fé e gratidão. E quando você entender isso, nada poderá te deter. As críticas não terão poder, as falhas não serão finais, as dificuldades não passarão de ferramentas para sua lapidação. O sucesso com propósito não é um destino, é uma caminhada diária. E cada passo dado com fé é uma vitória invisível que logo se tornará visível. A vida testa cada ser humano com provas que parecem maiores do que sua própria força. É nesse choque entre fraqueza e grandeza que o Salmo 27 se revela como um escudo invisível. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fortalezas não são construídas de uma só vez, mas tijolo a tijolo, dia após dia, com disciplina, fé e persistência. Hill compreendia que não existe atalho para o triunfo. Cada vitória verdadeira nasce de uma mente que se recusa a se curvar diante da adversidade. Não é sorte, não é coincidência, é lei. Pense em Edison. Quando as tentativas falhavam, uma após outra, ele não dizia que havia fracassado. Ele dizia: encontrei mais uma maneira de não dar certo. Essa postura mental é o reflexo de quem carrega a essência do Salmo. Mesmo cercado de fracassos, mesmo quando a escuridão parece interminável, há uma chama acesa dentro do coração. Essa chama é o que Hill chamou de desejo ardente. Um fogo que não se apaga nem com a derrota, nem com a crítica, nem com a dúvida. A diferença entre um gênio e um homem comum é que o gênio não permite que o fogo seja extinto. Veja o Walt Disney, ridicularizado, falido, desacreditado. Ele poderia ter enterrado sua visão no cemitério dos sonhos realizados, mas ele caminhou como se a vitória já fosse garantida. O castelo da Disney não nasceu apenas do talento artístico, mas da fé séria em um propósito que ninguém mais via. É isso que o Salmo 27 nos ensina: habitar na visão, permanecer firme, mesmo quando os olhos naturais só veem impossibilidades. Quando você vive a sua visão com a intensidade de quem já a conquistou, o universo inteiro se curva para torná-la realidade. Mas há algo que poucos ousam enfrentar: a solidão do propósito. Todo homem ou mulher chamado para grandes feitos passa pelo deserto onde parece não haver apoio, onde a crítica ecoa mais alto do que o encorajamento. Napoleon Hill dizia que a maioria desiste porque espera a aprovação antes de agir. Mas os verdadeiros gigantes caminham sozinhos, sustentados por sua fé e por sua visão. O Salmo 27 declara: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é mais do que conforto espiritual. É a lembrança de que o apoio humano pode falhar,
mas o apoio divino jamais. Mas porque a própria mente passa a operar em uma frequência que atrai, percebe e cria possibilidades antes invisíveis. É como se, de repente, o mundo inteiro conspirasse a favor daquele que ousou acreditar em algo maior do que seus próprios medos. E não é apenas acreditar de forma ingênua, mas acreditar com uma convicção alimentada por ação, disciplina e fé inabalável. É a mesma fé que transforma um simples trabalhador em empreendedor, um sonhador em líder, um homem comum em exemplo eterno. Quando essa fé é aplicada com propósito, guiada por princípios como os de Provérbios 16, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna uma consequência inevitável. O destino já não é um acaso, mas uma obra arquitetada pela soma da mente, da fé e da persistência. E nesse instante, compreendemos que riqueza verdadeira não é apenas acumular, mas alinhar-se com um propósito tão forte que cada conquista material se transforma em ferramenta de expansão e cada vitória individual se torna uma semente plantada no jardim coletivo da humanidade. E assim, chegamos ao desfecho desta jornada, onde Provérbios 16 e os ensinamentos de Napoleon Hill se entrelaçam como um mapa sagrado para quem busca não apenas riqueza, mas riqueza com propósito. A cada palavra, a cada reflexão, o que se revela é que a verdadeira prosperidade nasce do alinhamento entre fé, disciplina e clareza de intenção. O ouro, o dinheiro e as oportunidades são apenas manifestações externas de um estado interno de consciência expandida, onde a mente deixa de ser escrava do medo e se torna co-criadora da própria realidade. Hill sempre insistiu que todo grande império começa com um pensamento definido. E Provérbios nos lembra que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso significa que sua parte é decidir, é visualizar, é agir com consistência, mas é na entrega confiante que o impossível se abre. A vida não é uma corrida cega atrás do sucesso. É um processo de sintonia, onde cada obstáculo é um teste, cada queda é uma preparação e cada vitória é uma confirmação de que o caminho está sendo trilhado com propósito. Por isso, ao encerrar, deixo gravada esta verdade em sua mente. Você não nasceu para a mediocridade. Você não está aqui para apenas sobreviver. Você foi desenhado para prosperar. E a chave desse destino já está em suas mãos. Ouse acreditar na grandeza que pulsa em seu coração. Alinhe seus pensamentos às leis eternas da mente e da fé, e permita que o próprio universo trabalhe em seu favor. Napoleon Hill mostrou o caminho. Provérbios 16 confirmou o princípio e agora cabe a você a escolha. A cada decisão, a cada passo, você constrói o seu império invisível que cedo ou tarde se manifestará em forma de riqueza, paz e plenitude. Que a partir de hoje você não viva apenas para conquistar, mas para realizar com propósito, sabendo que toda verdadeira riqueza é aquela que deixa um legado. Esse é o segredo da prosperidade duradoura. Caminhar não apenas em busca de tesouros terrenos, mas em alinhamento com o chamado eterno que já ecoa dentro de você.